Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com alegria que cumprimento todos vocês e principalmente podermos novamente abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, de abrirmos a Tua palavra e poder estudar, Senhor. Estenda a Tua mão sobre nós, nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dirigindo no conteúdo dos Teus ensinos, para que o conteúdo de nossas vidas encha os nossos caminhos de escolhas acertadas, de escolhas objetivas, para que possamos, pela Tua honra e glória e louvor, sermos pessoas felizes e realizadas neste mundo, se preparando para o reino vindouro. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, fugindo do mundanismo. Tema forte, né? As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Muito curioso esse texto, porque, na verdade, existem muitas pessoas no mundo, essas que se acham donas do que possuem, independente de ser pouco ou muito, elas têm uma confiança muito sólida em algo que não tem a menor estrutura, algo que não tem a menor estabilidade, olhando para a ótica da salvação, olhando para a ótica dos verdadeiros valores que prioritariamente nos ligam com o céu, são os valores eternos. Muito pelo contrário, os bens materiais, que deveria apenas nos manter, nos sustentar, nos guiar em situações de amparo missionário para o mundo ao nosso redor, além do nosso próprio sustento e conforto pessoal, aonde sempre deveríamos render honras e louvores a Deus por todo e qualquer privilégio concedido. Esses bens, essas estruturas materiais, na realidade, se não colocadas na conexão correta com o seu verdadeiro proprietário, que é o Senhor, se não feito dessa forma, é muito triste. Porque as pessoas adquirem uma ilusão fatal de que esses bens possam lhe trazer alguma espécie de salvação. E a espécie de salvação que esses bens vão trazer não tem nada a ver com a salvação real. Porque nós somos criados como membros de uma raça caída, temos a oportunidade de, ao conhecer a palavra, fazermos parte de uma raça eleita e desta forma, agregados às instruções sábias da palavra de Deus, temos a oportunidade aberta pela graça de Deus de voltarmos a fazer parte da raça pura, ou seja, de sermos redimidos. Esse fato jamais estaria fundamentado em qualquer forma de estrutura mortal, como as riquezas, dentre outras. Lembrando que o Senhor disse bem claro que meu é todo ouro e toda a prata. Quando o homem acha que é dele, ele está se estruturando num bem completamente passível de destruição, completamente conduzido às traças, à ferrugem e etc, etc. Por isso que o texto que estudamos diz que quem confia neles cairão. A hora que perceber em qual riqueza realmente que nos sustenta e nos dá a salvação, e perceber em que ele escorou a vida toda, em que ele se escudou, em que ele se apegou e segurou, a hora que ele vê que aquilo não tem a menor estrutura, infelizmente só resta a queda. Mas o texto bíblico também deixa bem claro que os justos, o que é o justo que a Bíblia está chamando aqui? São pessoas que têm consciência da mordomia cristã, de que ele não é dono de nada, ele é apenas um mordomo, um administrador. Tenha ele recebido 5,
3 ou 1 talento, conforme a parábola. O fato é que o que ele recebeu, ele acredita, ele confia que aquela é a limitação dele, que Deus sabe, que ele tem condição de administrar bem, e ele precisa administrar bem, independente se é 1, se são 2 ou se são 5 talentos, conforme a parábola. Administrou bem aqueles 4 T's: tempo, templo, tesouros e talentos. Administrou bem isso aí, pode estar tranquilo. Não tem erro. O Senhor irá dizer naquele grande dia: vinde para o reino que está preparado para vocês, os justos, desde a fundação do mundo. Por isso que ele está dizendo aqui que os justos reverdecerão como a folhagem. Imagine que essa comparação ela é tão forte e impactante com a natureza. As regiões do mundo onde tem as 4 estações normal da natureza, a natureza ela demonstra a cada estação tanta força, tanto vigor e tanta beleza. Num determinado período mesmo as folhas caem das árvores secas para o chão. E já no próximo período já vem aquela folhagem mais linda, flores, frutos, e assim é o justo. O justo ele acompanha as estações do tempo, aonde as intempéries da vida secou, seja folhas, sejam frutos, sejam flores, sejam galhos. Ele é justo, pode ter certeza que a próxima estação virá e ele estará reverdecendo, porque ele é justo, o Senhor o disse, a boca do Senhor o disse, não tem erro. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, nós somos filhos, servos e servas do Deus do impossível. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, relacionamento com Cristo. Nos textos bíblicos que estudaremos aqui, teremos claramente um paralelo entre o que é verdadeiramente amor na Bíblia, que é o amor ágape, aquele revelado em 1 Coríntios 13, e o amor fútil, que infelizmente também gera paixão e apego, coisa tremenda, que infelizmente muitos dão até a vida por essa paixão. Mas amor fútil é fútil, leva o indivíduo a um apego fútil, a uma vida fútil. Precisamos de amar de fato no seu verdadeiro sentido, que aí esse negócio de amor fútil vai ficar de lado. Se pegarmos a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26, nós temos ali um exemplo muito legal do indivíduo que viveu há 1500 anos antes de Cristo. Esse indivíduo, ele na realidade, o tempo em que ele nasceu para ser morto. Porque o reino egípcio naquela época, estamos falando de Moisés, nós vimos que o faraó daqueles dias havia mandado executar as crianças. Ao nascerem, tinha que ser jogada no Nilo. E Moisés, protegido por Deus o tempo todo, porque foi o escolhido de Deus para redimir o povo do Egito, para livrar o povo da escravidão, que já se arrastava por 430 anos. Esse menino, imagine o sufoco que os pais desse menino passou para proteger essa criança. E esse menino acabou indo parar nas mãos da filha de Faraó e criada por ela. E ainda amamentado pela própria mãe como ama de leite. Toda uma estrutura, parece um filme, montado, mas montado pelo grande e eterno Deus. O texto bíblico que nós citamos aqui, de Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao 26, mostra que Moisés, ele preferiu o opróbrio de Cristo. Olha como Paulo está interpretando isso aqui. Esse nome, Cristo, surgiu no nascimento dele de Maria. Mas Paulo estava fazendo um paralelo, que ele já conhecia esse Cristo lá naquela antiguidade, quando ele o encontrou lá na sarça ardente, depois que ele havia matado o egípcio e fugido para Midian, na Arábia Saudita.
onde ele passou 40 anos lá. Ele já tinha 40 anos quando matou o Egito. Ou seja, aos 80 anos de idade ele veio. Ele recebeu a visita desse Cristo lá na sarça ardente. E fundamentado na experiência que ele viveu até ali, e dali então, não teve dúvida. Nós estamos falando do indivíduo que os 40 anos que ele viveu no palácio, quando ele descobriu as suas origens e começou a descobrir o sentido da sua missão, ele preferiu o opróbrio junto com os hebreus, sofrer, ralar, do que o conforto do palácio, as riquezas. E tanto que ele protegeu um membro do seu povo, junto ali naquele momento difícil, o livrando da morte, mas matando um egípcio, cometendo um crime. E foi embora. Fugiu para Midian, onde ele passou mais 40 anos. E com 80 anos de idade, então ele vem e encontra com o irmão dele no deserto e vai em direção ao Egito para finalmente libertar o povo do cativeiro. Sabe, irmãos, esse camarada viveu mais 40 anos ainda durante o período que nós conhecemos como Êxodo. Ou seja, até os 120 anos de idade, ele conviveu normalmente aqui nesse mundo. E lá, depois de 120 anos, a sua maior prova de fé, ele enfrentou na hora da sua morte. Deus dizendo, ó, você não vai entrar lá não. Você vai dormir com seus pais aqui. Mas eu vou te mostrar aqui o projeto meu de vida. O que eu vou fazer ali, lá de cima do monte, lá de cima daquele monte, onde ele morreria e descansaria. Deus mostrou para ele a terra prometida, quais eram os projetos que ele tinha. E Moisés aguentou firme, descansou no Senhor. E esse camarada, no livro de Judas, verso 9, mostra que ele ressuscitou. E lá, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, como no Evangelho de Lucas também, no capítulo 9, nós vimos a transfiguração. Esse Moisés, que teria vivido 1500 anos antes de Cristo, esse que preferiu o opróbrio, junto com o povo de Deus, o opróbrio de Cristo, a se esbirrar, a se escudar nas riquezas egípcias, que nós estamos falando da maior potência da face da terra, aonde quem era bem recebido por eles simplesmente era bem sucedido em tudo, e Moisés era um membro do palácio, ele era um príncipe egípcio. Veja que Moisés abriu mão de tudo isso, porque ele entendeu o verdadeiro sentido da verdadeira riqueza, que é no reino eterno, que é uma lição para nós. É uma lição para o verdadeiro mordomo. Moisés foi o verdadeiro mordomo naquela época, e mesmo por isso ele foi presenteado com a ressurreição. Lá no livro de Judas, verso 9, mostra ele sendo ressuscitado. E nos evangelhos mostra ele vindo visitar Jesus, junto com outro companheiro que teria vivido 500 anos depois dele ainda, Elias, que foi vivo num carro de fogo para o céu. Também outro mordomo fantástico, que entendeu o verdadeiro sentido da mordomia cristã. Esses dois exemplos que eu estou citando, Elias e Moisés, mostrou pessoas que realmente, mordomos, que tinham segurança no verdadeiro relacionamento com o Filho de Deus, a confiança exata e absoluta no verdadeiro sentido. E ambos foram premiados com a eternidade. Ambos foram premiados com a redenção antecipada, fazer parte da raça pura antes do tempo. Como Enoque também foi um dia, e quantos mais? Lá na morte de Cristo, quando os sepulcros racharam de fora a fora, quantos e quantos foram ressuscitados e levados embora para a vida eterna? Sabe, irmãos, na palavra de Deus, aqui no terceiro tema, nós vimos não só esse tipo de experiência, mas como vários outros exemplos e conselhos que nos dão condições de estrutura sólida para sermos verdadeiros mordomos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, só o verso 39 ele fica vazio, não pode. Precisamos de ter o verso 40 para que esse texto fique sólido, porque o verso 39 está criticando quem estuda a Bíblia e fica só por conta da Bíblia. Não adianta só estudar a Bíblia sem ir a Cristo, que é o que o verso 40 fala, porque isso os fariseus faziam. Chegava a ter
miniaturas dos papiros, colocado em seu turbante para mostrar que eram entendidos realmente da Bíblia, mas não queria ir a Cristo. Estudar a Bíblia assim não adianta nada. É pura hipocrisia. A palavra nós precisamos de estudar ela, mas com a companhia de Cristo, com a companhia do Santo Espírito. Aí muda tudo, todo o sentido. Ao irmos a Cristo com a sua palavra, estudando a tua palavra, temos a bênção. Sem isso, nada de bênção. Aí, simples aulas teóricas, sopinha de letrinha, e não adianta. Nós precisamos de tomar esse alimento, mas na bênção de Cristo. Aí tudo muda, tudo tem sentido. Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todo esse contexto de palavra de Deus, de vida cristã, tudo está embutido nisso, de irmos a Ele. Aí tudo tem sentido. Na altura do capítulo 20, verso 31 do Evangelho de João, não é à toa que ele comenta, quando finaliza o livro, que se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia nem nos livros do mundo. Olha que coisa incrível, hein? Em 3 anos e meio de ministério, uma revelação dessa. Mas sem delongas dentro desse conceito, dentro desses detalhes, ficou claro aqui, para que vós creiais, o que está escrito foi escrito. E vocês possam se escorar verdadeiramente no verdadeiro sustento de estrutura de vossa fé. Faremos esse privilégio maravilhoso, que é crer naquilo que muitos duvidam, é ter a fé que muitos questionam, é viver a fé que tantos negam e caminhar na direção da redenção, pelo apoio e pelas bênçãos de Cristo. Também em Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, nos deixa uma lição de que o exercício da palavra é uma questão de avaliarmos para definirmos qual inclinação que deverá dominar em nossa vida. Se a inclinação carnal, se a inclinação espiritual. Se a inclinação carnal, como o contexto aqui apresenta, é morte. Mas se a inclinação espiritual, o contexto apresenta, é vida. Muito simples, né? Os conselhos embutidos na palavra para a nossa salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Vida de oração, quarto tema. Analisando Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 6, aqui nós temos, não só do verso 1 ao 6, mas se analisarmos o capítulo todo, a galeria dos campeões da fé. Aqui nós temos a ideia bem clara, desses exemplos aqui relacionados, que a oração e a fé são ingredientes indispensáveis no sustento da nossa salvação. Sem oração e sem fé, ou só com um, ou só com o outro, não dá. Mas tendo os dois ingredientes, pode estar certo, que o pão da vida estará pronto em nossas vidas. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Que não percamos isso de vista na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Quinto tema, vida sábia. Aqui temos alguns textos bíblicos para refletirmos. 1 Reis, capítulo 3, verso 14. Nós temos um trecho do sonho de Salomão quando iniciou seu reinado, aonde ele, se sentindo como uma criança, pede as bênçãos de Deus e recebeu não só o que pediu, que foi sabedoria, mas recebeu muito mais, justamente pelo fato da humildade com que ele se apegou como mordomo ao verdadeiro dono das riquezas. E recebeu riquezas e recebeu também a longevidade. E essa mesma promessa de longevidade, principalmente de que teremos a vida eterna, lembra que Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando ele estava lá no velório de Lázaro, ele falou que quem crê em mim jamais morrerá.
E se estiver morto, ressuscitará. Quando ele falou isso, ele estava apresentando claramente de que a morte é um sono, então ninguém na verdade morre, só dorme. Salomão alcançou esse padrão com carinho, com amor, e viveu uma vida muito interessante, de conhecimentos maravilhosos, de conselhos maravilhosos, de escolhas maravilhosas. Sabemos que mesmo esse Salomão cometeu, em certa altura da vida, ele abriu mão dessa mordomia e começou a abusar da oportunidade que teve e fez muita besteira. Mas no final, ele conseguiu se arrepender e abrir mão dessa apostasia que ele caiu. E conseguiu finalizar os seus dias na terra como alguém recuperado, de fato, das garras do pecado. Ele iniciou com firmeza e terminou com firmeza, mas no meio da vida dele teve problemas seríssimos de convivência com a salvação, mas conseguiu superar, porque ele se entregou ao Deus do impossível. Ele se entregou na mão daquele que realmente pode tudo e que conseguiu com êxito romper. Esse exemplo serve para mim e para você também, semelhantemente. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 7, nós temos um exemplo de que o julgamento começa pela casa de Deus. O rigor da justiça divina é impactante para quem conhece a verdade. O preço é muito alto. Isso que Pedro está querendo dizer aqui. Os que não conhecem, Deus deixou claro, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas para quem conhece, não. Por isso nós precisamos de pensar bem nas nossas escolhas. E jamais pegar no arado e olhar para trás, porque Jesus disse que quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Precisamos de estar firme. E na jornada cristã é sempre avante, nada de andar para trás. E olhar para trás também, nós temos casos na Bíblia que viraram até estátua de sal. Imagine só, a mulher de Ló. Eu acho que não vale a pena nem olhar para trás, muito menos ter vontade de olhar para trás. É pegar e ir para frente, nem piscar, e bater firme, rumo à Canaã celestial. Porque lá é o lugar aonde isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 19 também, esse texto nos afirma que a sabedoria do mundo é loucura contra Deus. Sabe, irmãos, é muito sério esse negócio. Porque verdadeiramente, se conhecemos o sentido da vida eterna, conhecemos o sentido do Criador, conhecemos a relação com Ele e com a sua palavra, querer do nada, simplesmente sair e apostatar, isso é loucura. Totalmente loucura. Por mais dificuldade que a gente enfrente, seja dentro da igreja, dentro de casa ou em qualquer lugar, a apostasia nunca valeu a pena. O preço é alto demais, demais. A palavra do filho pródigo mostra isso com clareza. O que aquele moleque sofreu, ralou. No final veio, como Salomão. Mas gente, paga caro demais, não compensa. É muito sério. Por isso que é melhor conviver com a sabedoria divina. Porque a sabedoria do mundo é loucura pura. É um preço alto demais. A gente vira um trapo de imundícia mais do que já é. É muito duro. Não vale a pena. E no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 13 e 14, já mostra que a sabedoria do Senhor é como mel num favo. O tanto que é gostoso provar uma pontinha de favo com mel. Mel de abelhas. Coisa linda, saborosa. Se for então daquela abelha uruçu, que o mel não é tão doce, é suave, branquinho, parecendo água. Oh, mel gostoso! E assim é a palavra de Deus. É a sabedoria do reino eterno. Quando tomada nas porções certas, como é bacana, como é prazeroso. E nos sustenta, e nos conduz com doçura a nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A consciência
dos nossos verdadeiros limites. E a comunhão com o Senhor nos leva realmente ao verdadeiro estabelecimento de nossa vida cristã e de nossa fé. Ao verdadeiro estabelecimento da direção, do rumo que temos que tomar neste mundo, no tempo em que temos de vida e oportunidade para cumprirmos com a missão que o Senhor nos tem confiado. Isso é vida sábia. Sexto tema, o Espírito Santo. Ao analisarmos os textos bíblicos que temos em mãos, nós podemos notar aqui que o grande conflito, ele é real. As potestades das trevas e o poder eterno da luz lutam para que eu e você possamos, no nosso livre-arbítrio, rendermos a direção a esses poderes. Só que quando nós rendemos a direção ao Espírito Santo, ao poder da luz, nós nos tornamos verdadeiros guerreiros vitoriosos de grandes batalhas e grandes guerras, imbatíveis, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é conosco. Mas a potestade das trevas, ela nos seduz de tal forma para que Satanás, o algoz da humanidade, possa na realidade transformar o planeta Terra num cemitério vivo. De tanta desgraça, tanta miséria e tanto terror. Quando nós olhamos o texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, nós vimos que um coração novo, espírito novo, com E minúsculo, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O que seria isso que Ezequiel está falando, senão uma nova criatura, com todos os batismos, batismo na água, batismo no Espírito e batismo no fogo. Batismo da conversão, para mostrar para o mundo que a gente mudou de exército, batismo na água, batismo no Espírito, que é a conversão em si, propriamente dita, e o batismo no fogo, o entusiasmo para levar a missão avante, cumprir com a missão que o Senhor nos confiou. Ir a todo povo, tribo e língua, no mundo ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Conviver com essa estrutura, nova criatura, é fundamental. Sétimo tema. Gêmeos inseparáveis. Tem um texto da Pena Inspirada, que é Testemunho para a Igreja, volume 4, página 62, que diz o seguinte: o mordomo age fundamentado no duplo princípio da obediência e do amor. Lembrem-se de que o dever, que é a obediência, tem um irmão gêmeo, que é o amor. Unidos, ambos podem realizar quase tudo, mas separados, nenhum é capaz de fazer o bem. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, querida irmã. A obediência e o amor andam de mão dadas. Senhor Deus, fortaleça em nós a disposição e o desejo de te obedecermos e de te amarmos. Semelhantemente de servirmos ao mundo ao nosso redor de forma a conduzi-los até os pés. Especialmente com o propósito de te servir em espírito e em verdade, de conscientizá-los da tua palavra e conduzi-los ao teu reino. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é verdade. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.